no meu canal Estudando História. O assunto hoje é sobre a revolta da Chibata. Essa revolta aconteceu no início do século XX aqui no Brasil, tá? No período da chamada República Velha. A revolta da Chibata foi uma revolta organizada por marinheiros que eram chicoteados, que eram castigados à base de chicotes, uma prática que acontecia no período da escravidão. Tá? Lembrando que essa escravidão no Brasil, né, ela se dá no final, ali, perto do final do século XIX. Uma escravidão, uma finalização dessa escravidão, né, ela se dá sem indenização nenhuma. Né? Não houve indenização de nenhuma espécie. Pelo contrário, né, houve até, depois dessa liberdade, uma segregação de não aceitar as pessoas negras, né, que frequentasse, né, que tivesse oportunidade de frequentar boas escolas. Né, as pessoas negras foram segregadas, inclusive mão de obras trocadas, né, já que nós tivemos a colonização alemã, italiana, elas foram trocadas pelos imigrantes, né, que passaram a trabalhar, ter terras, né, trabalhar em fazendas e tudo mais. Então ela foi essa massa de mão de obra africana, afro-brasileira, negra, ela foi marginalizada, teve uma liberdade sem indenização nenhuma e muitos não conseguiam bons empregos. E o máximo que conseguiu eram bicos, chamado bicos aquela coisa, né, de trabalhar para lá, descarregar lá mantimentos, né, que vinham de carroças, né, trazidos, né, então faziam bicos, né, trabalhavam em coisa de fazer limpezas e tudo mais, e muitas das mulheres, se a gente pegar as mulheres negras, né, muitas que trabalhavam já nas fazendas como escravas, elas se mantiveram trabalhando, né, muitas por meio salário e outras nem por salário, só para ter moradia, né, um lugar para morar. Então, uma liberdade sem indenização nenhuma. E a Marinha reproduzia essa prática do castigo que durou, né, no Brasil colonial, no Brasil, né, durante séculos e séculos de escravidão. Essa revolta é muito interessante, né? É uma revolta que acontece entre os marinheiros, e o fato interessante é que a maioria dos marinheiros era constituída por pobres, por pessoas negras e mestiços, que formavam, né, os marinheiros. Bom, galera, os marinheiros de 4 navios da Esquadra Brasileira, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro, se rebelaram em novembro de 1910. Os marinheiros eram homens pobres, na maioria negros e mestiços, muitas vezes recrutados à força. Eram obrigados a trabalhar em troca de baixos soldos e submetidos a vários tipos de castigos físicos. Além da chibata, era comum outros tipos de torturas, entre as quais a palmatória. Mais branda era também a mais humilhante, pois é aplicada nas nádegas nuas. Imagina ali, né, o marinheiro tendo que submeter àquela situação humilhante de ficar pelado e levar chibatada em suas nádegas. É uma coisa totalmente absurda. Frequentemente eram enviados ao Ministério da Marinha pedidos para o fim dos castigos corporais. No dia 16 de novembro, todos os tripulantes do encouraçado Minas Gerais, atracado na Baía da Guanabara, foram convocados para presenciar a punição de um marinheiro condenado a 250 chibatadas por ter ferido um cabo. Naquela mesma noite, os marinheiros indignados, né, iniciaram os preparativos para o motim. O marinheiro negro João Cândido, líder do movimento, deu início à revolta no dia 22.
Um oficial foi morto e os demais foram presos pelos rebeldes. Vários ficaram feridos. Na mensagem enviada ao presidente, exigiam o fim dos castigos corporais, a redução do trabalho e o aumento dos soldos, sob a ameaça de bombardearem a cidade. De bombardear até a parte ali nobre da cidade, né, onde morava a elite brasileira, imagina só. Né? No Senado, os parlamentares mobilizaram-se pelo fim da chibata e a anistia dos revoltosos, pressionando o governo a negociar. Esse exigiu como condição que os marinheiros depusessem suas armas, né, que entregassem as armas, o que foi imediatamente aceito. Então, em 24 de novembro, os senadores, em votação unânime, aprovaram a anistia. Embora não tenham sido oficialmente extintos, os castigos físicos foram abandonados. Quanto às outras reivindicações, o aumento do soldo foi concedido em lei aprovada no Senado, e a melhoria das condições de trabalho foi aos poucos sendo conquistada. João Cândido dá o exemplo ali, né, com a revolta dos marinheiros, de que toda a conquista, né, toda a conquista que vem então da parte, né, do trabalhador, do povo, né, do povo que sofre com a opressão, é feita com luta, determinação. Tá? Foi na base da luta, né, que houve essas conquistas de melhorias na Marinha. Galera, eu vou falar aqui também, né, da questão de uma canção, né, chamada Mestre de Sala dos Mares. Tá? A elegância do mestre Sala, né, mestre Sala do carnaval, né, está na leveza do seu corpo. Grande passista, acompanhado de uma não menos elegante porta-estandarte. Ele chama a atenção para os seus movimentos. O olhar é soberano de quem é mestre na ginga do samba. A postura é altiva de quem tem dignidade para não se curvar a samba livre pela passarela. Ao apoderarem-se dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo em 1910, os marinheiros viam no rosto a revolta daqueles que não toleravam mais castigos corporais. No corpo, a pele negra da maioria dos marinheiros. A rebelião durou 5 dias, pouco mais que um carnaval. Depois de encerrado o levante, com o atendimento da exigência e anistia aos revoltosos, o governo brasileiro comandou uma dura repressão contra os envolvidos. Vários marinheiros foram presos ou mortos, e centenas foram deportados para o norte do país. João Cândido acabou preso, processado e expulso dos quadros da Marinha. Conhecido como Almirante Negro, durante a revolta morreu pobre em 1969. No entanto, acabou celebrado em uma conhecida canção popular, Mestre Sala dos Mares. Tá? Grande composição que fez grande sucesso, tá? E chama muita atenção por sua letra, né? Uma letra bem de uma questão social, uma letra forte, que traz, né, esse ponto histórico, né? Essa passagem, né, da história aqui do Brasil, uma história de luta. Essa canção, Mestre Sala, né, dos Mares, foi uma canção de Aldir Blanc e João Bosco. Vou ler um trecho aqui da letra dessa canção. Há muito tempo, nas águas do Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre Sala.
Galera, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo aqui, tá? O link, vou deixar o link lá nessa descrição aqui desse vídeo. Eu vou deixar o link dessa canção aí, para que vocês possam estar escutando, curtindo, prestando bem atenção na letra, sentindo, né, essa letra assim de cunho social, né, de cunho forte, posso dizer assim, de cunho também antirracista aí, né, falando do grande almirante negro João Cândido, considerado aí, né, lembrando que ele ficou considerado aí para a história, né, hoje João Cândido, né, é considerado aí, chamado o almirante negro. Espero aí, galera, que vocês tenham gostado aí da minha aula vídeo aqui, né? E então possa aí estar deixando o seu like e se inscrevendo no meu canal.